Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de comunicação oral e escrita. Hoje é a nossa aula de número 4, porém essa aula não está na apostila. Quando vocês vieram retirar a apostila, junto com a apostila tinha um saquinho plástico com algumas atividades dentro. Hoje a nossa aula é dessa atividade que estava no plástico, tá? Então, aqui, ó, é essa folha que vocês precisam pegar. Aula 4, comunicação oral e escrita, dicas e exercícios de interpretação de texto, parte 1. Então, é essa folha que nós vamos trabalhar hoje, tá? Por que trabalhar interpretação de texto? Nós vamos usar a interpretação de texto em vários aspectos, em várias situações, né? Num exercício de matemática, num exercício de informática, no nosso dia a dia. Então, é muito importante a leitura e a interpretação correta. Provavelmente vocês já se depararam em rede social com situações assim. Vendo bolo no pote. Hoje terei bolo de chocolate, 7,50 o pote, retirar na minha casa a partir das 3 horas. Um exemplo que me veio aqui na cabeça. Aí nos comentários as pessoas falam, você vai ter bolo do que hoje? Qual que é o valor do pote? Posso buscar agora? Você faz entrega? Então as pessoas ou não estão lendo ou elas estão apresentando dificuldade na interpretação, tá? E isso é muito sério, né? Então, pessoal, é muito importante nós trabalharmos esse tema aqui no nosso curso, tá? Então, na folha, segue para vocês algumas dicas e exercícios. Então, o que fala aqui? Leia todo o texto pausadamente, tá? Às vezes é por isso que a pessoa pergunta do que é o bolo, qual que é o valor do pote, porque não leu pausadamente, só passou os olhos ou teve dificuldade de interpretar mesmo, tá? Releia o texto e marque todas as palavras que você não sabe o significado. É muito importante isso, saber o significado das palavras, porque nós podemos trocar as palavras por uma palavra mais fácil, de repente, aí vocês conseguem entender e compreender melhor, tá? Veja o significado de cada palavra no dicionário e anote, foi o que a gente acabou de falar. Releia o texto e faça um resumo, muito importante fazer um resumo. E fazer resumo não é copiar parágrafos do texto que a gente lê, fazer resumo é ler e escrever com as nossas palavras o que nós entendemos e não fugindo da ideia do autor, tá? Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Eu acho muito interessante essa dica. Faça um novo texto com as suas palavras, mas siga a ideia do autor, tá? Então, vocês vão realizar a leitura dessas dicas, porque eu só citei os tópicos, então vocês vão ler o que a gente colocou aqui para vocês em relação às dicas, tá? E aí, após a dica, vocês terão exercícios, tá bom? Então, primeiro exercício. Leia o texto e responda a questão. Aí vocês vão ter um texto que chama O Labirinto dos Manuais. Então, vocês vão ter um texto. É um texto do Valcir Carrasco, que é um texto adaptado de 2007. Então, vocês vão ver que quando esse texto foi escrito, vocês eram bem pequenininhos, né? Esse texto vai falar um pouquinho sobre os manuais, tá? E aí vocês vão ler, então leiam, releiam, grifam as palavras que vocês não sabem o significado, procuram um dicionário, porque em seguida vocês vão ter uma atividade sobre esse texto, tá? Que fala assim, ó, pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir corretamente que... Aí vocês vão ter opções A, B, C, D e E, aí vocês vão assinalar a resposta que vocês consideram correta, tá bom? Virando a página, vocês terão um outro exercício. Leia o texto. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Esse texto, ele caiu no Enem em 2013, então é um texto de Enem, tá? Então, façam a mesma coisa. Leiam, releiam, grifam, procurem as palavras que vocês não sabem o significado para que fique mais fácil. Aí, o exercício de número 2, eu coloco como uma proposta para vocês. Após a leitura do texto, utilize as dicas que vocês leram lá no começo e realize um resumo sobre o texto. Lembrando que o resumo é o quê?
Faça um novo texto com as suas palavras, mas siga as ideias do autor. Não é para vocês copiarem trechos e colocarem aqui, e aí vocês não estão resumindo, vocês estão copiando. Então, vocês vão ler, reler, grifar, entender esse texto, e vocês vão colocar com as palavras de vocês o que vocês entenderam, sem fugir da ideia do autor. Essa questão fui eu que coloquei para vocês, tá? A questão de número 3, que vai falar assim, ó, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, aí é a mesma coisa, opção A, B, C, D e E. Essa questão que caiu no Enem, tá? Que segue o texto que vocês leram, tá? Provavelmente vocês vão achar esse texto se vocês buscarem na internet, no Google da vida. O que eu peço para vocês? Não façam isso. Leiam, releiam, grifam, anotam o significado das palavras que vocês não conhecem e façam sinceramente aquilo que vocês acham. Porque vocês vão perceber que são textos mais elaborados, textos de Enem, textos que vocês precisam de uma atenção maior para poder resolver a questão que te pede, tá? Então, vocês vão fazer esses exercícios, primeiro ler, tá, as dicas, e depois realizar os exercícios de interpretação de texto. E aí, eu vou dar para vocês até 2h30 para vocês fazerem, tá? Quem fez, tirar foto, manda lá no e-mail bonitinho, lembrando de colocar o nome para eu saber quem é, tá? E aí, 2h30 eu vou voltar e vou fazer a correção com vocês, combinado? Então, essa é a nossa proposta de hoje, trabalhar leitura e interpretação de texto. Até 2h30. 2h30 eu volto e aí vocês façam uma correção. Ah, Cibele, você voltou, fez a correção e eu assinalei a alternativa errada e te mandei a foto com a alternativa errada. Não tem problema, tá? Importante vocês saberem a resposta, mesmo que vocês tenham me enviado a alternativa errada, combinado? Então, aguardo vocês, 2h30 eu retorno pra gente voltar a conversar sobre esse exercício. Boa tarefa para vocês!